Olá, estudante da primeira série. Nesta aula, nós vamos iniciar o estudo de função exponencial. Então, nós vamos ver sobre a definição de uma função exponencial. Então, vamos lá. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de função exponencial, identificar a lei de formação de uma função exponencial e também resolver situações, problemas que envolvam a função exponencial. Já sabemos o que é uma potenciação e já sabemos também como trabalhar com essa operação matemática. Então, a função exponencial não vai fugir muito disso. Na função exponencial, nós temos a incógnita no expoente, né? Então, isso nos lembra muito a parte de potência, de potenciação que a gente já estudou. Você já leu ou ouviu reportagens falando sobre crescimento exponencial? Tenho certeza que sim, já que essa é uma palavra bastante usada no nosso dia a dia, né? A expressão crescimento exponencial refere-se a um crescimento muito rápido. Assim, a função exponencial possui múltiplas aplicações. Na área financeira, em tabelas progressivas a juros fixos, no crescimento populacional, em medicina, na taxa de transmissão de doenças viróticas, em biologia, no crescimento de algumas bactérias. Então, são inúmeras aplicações para a nossa função quadrática quando se refere a crescimento exponencial. Na prática, as bactérias podem desenvolver-se sobre uma camada de alimento e sua população é medida pela área que ocupam. Então, aqui nós temos um exemplo, a placa de Petri. E vamos fazer exercícios que envolvam a função exponencial, até para ajudar a gente a entender esse conceito de função exponencial. No começo parece meio estranho, mas depois que a gente começa a resolver, que a gente começa a trabalhar, vocês vão ver que é uma função bem fácil de se entender, tem um conceito simples. Então, vamos lá. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Monte uma tabela com o número de bactérias nas 10 primeiras horas, considerando que há 1000 bactérias no início da pesquisa. Então, o que vocês devem fazer, pessoal? Vocês devem montar uma tabela. Nessa tabela, o que eu indicaria? Marcar o tempo, que esse tempo estará medido em horas. E aí, no início, tem 1000 bactérias. Uma hora depois, quantas bactérias vai ter? Sabendo o que, pessoal? Que a população dobra a cada hora. Então, pensem sobre isso, resolvam, montem a tabelinha e na sequência a gente volta para fazer a resolução.
E aí, pessoal, conseguiram? Fizeram a tabela direitinho? Vamos lá? Então aqui, pessoal, o exercício pedia para a gente montar uma tabela com o número de bactérias nas 10 primeiras horas, considerando que há 1000 bactérias no início da pesquisa. Então, como eu falei para vocês, primeiro, pessoal, colocaria o tempo. Nesse caso, o tempo está em horas. Então, horas após o início. Depois, o número de bactérias, né? E aqui, ainda a professora fez uma parte adicional, né? Uma coluna adicional, onde mostra a proporção entre a quantidade de bactérias atual e a quantidade inicial. Se você fez apenas essas duas colunas, ok, já está ok, porque realmente era o que o exercício pedia, né? O tempo, né? E o número de bactérias. No início do experimento ali, no início da pesquisa, então tempo zero, nós tínhamos 1000 bactérias. Esse número de bactérias já falava ali, ele dobrava com o passar de cada hora, né? Então, passado 1 hora do início, tinha 1000 bactérias, agora já tem 2000 bactérias, né? Aqui, fazendo a análise. Proporção nada mais é do que uma divisão. Divisão entre quem? A quantidade de bactérias atual e a inicial. Então, nesse momento aqui, vamos analisar o 2. Atualmente, tem 2000 bactérias. Dividindo pela quantidade de bactérias que tinha no início, nós temos 2000 dividido por 1000, onde nós temos o resultado 2. Por que a professora está mostrando isso? Porque depois, pessoal, a gente vai escrever esses valores aqui em forma de potência para poder chegar numa função exponencial. Continuando, né, a nossa tabela aqui, então no tempo zero nós tínhamos 1000 bactérias. 1 hora após, 2000. 2 horas após o início, 4000. 3 horas após, 8000. 4 horas após, 16.000, 5 horas após, 32.000. Notem aqui, continuei fazendo a proporção entre a quantidade de bactérias atual e a inicial. Então, nesse ponto aqui, atualmente a gente tinha 4.000 bactérias, dividido pela quantidade inicial, 4.000 divididos por 1000, 4. 8.000 por 1000, 8. 16.000 divididos por 1000, 16. 32.000 dividido por 1000, que era a quantidade atual, 32.000. Nesse momento, pessoal, já se vocês observarem, a gente já consegue identificar que falava que dobrava, né? O número de bactérias dobra. Então, olha só, aqui, se dobra, eu penso no 2. 2 elevado na 0, 1. 2 elevado na 1, 2. O que está sendo isso, pessoal? A quantidade, né, o aumento em função das horas. Então, aqui, 2 dobrou, 2 ao quadrado, 4. 2 elevado na 3, 8. 2 elevado na 4, 16. 2 elevado na 5, 32. Então, essa parte adicional, essa coluna adicional, é para mostrar essa relação da potência, tá? Continuando a tabela, 6 horas. Então, após o início lá que tinha 1000, 6 horas depois, nós já temos 64.000. 7 horas depois, 128.000. 8 horas depois, 256.000. 9 horas depois, 512.000. 10 horas depois, 1.024.000. Então, notem, pessoal, que tinha 1000, apenas 1000 bactérias, né? Era bastante, mas não era tanto. Olha quanto que, após 10 horas, o quanto aumentou. Então, por isso que função exponencial está relacionada a crescimento muito grande. Então, no início lá, nós tínhamos 1000 bactérias. 10 horas depois, nós estamos com 1.024.000 bactérias. Então, crescimento muito grande. Essa parte adicional aqui, como eu falei, está mostrando a potência.
foi dobrando. Então aqui 2 elevado a 9. 2 elevado na 9, 512, né? 2 elevado na 10, 1024, que relaciona a quantidade atual com a inicial. Então, com base, pessoal, na análise que a gente fez ali, construção da nossa tabela, tentando associar a quantidade atual com a inicial. A professora foi falando ali sobre a relação da potência, 2 elevado na 0, 1, né? A quantidade que foi aumentando, né, em relação à hora. 1 hora, 2 elevado na 1, 2. 2 horas, 2 ao quadrado, que dá 4. Então, vão pensando nisso para responder essas questões aqui. Então, diz o seguinte: com a tabela totalmente preenchida, reflitam sobre as seguintes questões. Letra A. Na primeira hora, a quantidade de bactérias aumentou de 1000, né? Era 1000, foi para 2000. Na segunda hora, quanto que é? Na terceira hora, qual é o valor na terceira hora do número de bactérias? E a pergunta, por que esse valor não é sempre o mesmo? Letra B, existe uma lógica na sequência de valores que indicam a proporção entre a quantidade de bactérias em determinada hora e o valor inicial? Qual é essa lógica? Então, pensem um pouquinho, olhem para a tabela, lembrem do que a professora estava tentando explicar para vocês, mostrar para vocês ali nos valores da tabela e daqui a pouquinho a gente volta para responder essas questões. E aí, conseguiram resolver, pessoal? Vamos lá? Então, vamos responder as questões. Questão A. Na primeira hora, a quantidade de bactérias aumentou em 1000. Né? Então, ela era 1000 e foi para 2000. E na segunda hora? Basta olhar aqui para a nossa tabela, a gente já construiu para poder olhar para ela e tirar essas informações. Então, na segunda hora, nós tínhamos quantas bactérias? 4000. E na terceira hora? Terceira hora, 8000. Aí pergunta, por que esse valor não é sempre o mesmo? Então, olha só, se fosse uma função linear, ela ia aumentar 1000, 1000, 1000. Então, seria aqui, ó, 1000, 2000, 3000, 4000, se fosse linear, mas não é linear, pessoal. Ela está
dobrando, né? Ela está aumentando em função do tempo. Então, se aqui era 1.000, aqui foi para 2.000, agora vai dobrar novamente, 4.000. Novamente, passando-se uma hora, dobrou novamente, 8.000 e assim sucessivamente. Então, está sempre dobrando. Então, podemos dizer, né, que o número de bactérias está aumentando em função do tempo. Letra B. Existe uma lógica na sequência de valores que indicam a proporção entre a quantidade de bactérias atual, né, em determinada hora e o valor inicial? Será que existe uma lógica? Existe, né, pessoal? A gente até já falou sobre ela ali no início, quando a professora estava explicando. Existe sim. Então, é feito a divisão e a gente pode observar aqui, ó, que foi dobrando, né? 1, 2, 2 vezes 2, o dobro 4, 4 vezes 2, 8. E também já falamos que a gente consegue escrever esses valores que indicam que está dobrando em função do tempo em forma de potência, né? Então, sim, tem uma lógica. A lógica é que a cada hora que passa, o número de bactérias é o dobro que o número de bactérias na hora anterior, né? Então está dobrando. De 2.000 foi para 4.000, de 4.000 para 8.000, de 8.000 para 16.000 e assim sucessivamente. Então vamos refletir um pouquinho aqui. Usando a lógica interpretada no item anterior, qual deve ser a proporção entre a quantidade de bactérias após 20 horas e a quantidade inicial? Então tá, então é analisando essa parte aqui da tabela, né, pessoal? Só que agora após 20 horas, né? E qual deve ser a quantidade de bactérias após essas 20 horas? Então, basta a gente pensar. Na terceira hora, 2 elevado ao cubo, né? Terceira hora, 2 elevado ao cubo, deu 8.000 bactérias. Então, seguindo essa lógica, após 20 horas, 2 elevado na 20. Tá, 2 elevado na 20 vai dar um determinado valor, mas eu não posso esquecer que esse valor tem que estar multiplicando por 1.000. Se a gente pensar ali na terceira hora, 2, que está dobrando, 2 elevado na 3, 8. Mas é 8 bactérias? Não, não é 8, é 8.000. Então, 8 multiplicado pela quantidade inicial. 8 vezes 1.000, que daria 8.000 na terceira hora. Então, aqui, 2 elevado na 20 vezes o 1.000. E vamos para o praticando 3, pessoal, que é só pensar um pouquinho em tudo que a gente já estava falando. Então, fala o seguinte: qual deve ser a quantidade de bactérias após X horas? E aí? Vamos lá? Pense um pouquinho e a gente já volta. E aí, conseguiram resolver? Então, se vocês pensaram um pouquinho, pessoal, era só continuar seguindo a mesma lógica que a gente já estava usando, né? Então, está dobrando. 2 elevado na 0, no momento, no início do experimento. 2 elevado na 0 é 1. 1 vezes 1.000, 1.000. Então, no início tinha 1.000. 2 horas depois, 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes a quantidade inicial, que era 1.000, 4.000. Então, o que vai acontecendo, pessoal?
sempre está dobrando em relação às horas. Então, após 20 horas, 2 elevado na 20 vezes a quantidade inicial. Então, a pergunta é, qual deve ser a quantidade de bactérias após X horas? E aí? Obviamente, né, pessoal? 2 elevado na X, porque aí a gente está calculando para 30 horas, 50 horas, 2 elevado na X vezes a quantidade inicial, né? Então, só como no início havia 1000 bactérias e ela dobra a cada hora, então nós temos 2 elevado na X vezes 1000, ou 1000 vezes 2 elevado na X. O conceito de função exponencial. De modo geral, o modelo matemático usado para resolver situações como essa é dada por uma função do tipo exponencial, que é deste jeito, a lei de formação dela, né? F de x igual a b vezes a na x. Nesse caso ali, pessoal, nós temos que o nosso b era a quantidade inicial, né? A quantidade de bactérias no início da situação. Então, era 1000 e ela ia dobrando em função da hora. Então, f de x igual a 1000 vezes 2 elevado na x é a lei da função, que descreve o número de bactérias após x horas. Como eu já falei, o b é igual a 1000, que representa a população de bactérias existente no início da pesquisa. O meu a é 2, que representa a proporção entre a quantidade de bactérias em horas consecutivas. E x é o tempo decorrido em horas, né? Chamamos de função exponencial toda função do tipo f de x igual a ax, definida para todo x real, desde que o meu a seja maior do que 0 e o meu a diferente de 1. Alguns exemplos de função exponencial. F de x igual a elevado na x. E f de x igual 1/2 elevado na x. Não se preocupe, pessoal, nós vamos rever tudo isso devagar, com calma, entender certinho como que é essa função do tipo exponencial. Então, função exponencial, que vimos hoje, função exponencial, f de x igual a na x, e as aplicações da função exponencial em algumas situações do cotidiano. Então, a aula de hoje a gente viu um pouquinho sobre a função exponencial. Espero que vocês tenham gostado e até breve!